O nosso convidado de hoje é o presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, uma entidade que reúne desde o Corpo de Bombeiros a todos os PMs, né? Todas as entidades militares estão sempre unidas. E a gente estava conversando sobre as conquistas, 7 anos de agonia, de negociação salarial e os aumentos que eles passaram 7 anos negociando, saíram praticamente em cima de um processo eleitoral. Mas ainda tem algumas questões, por exemplo, o caso das viúvas, que há casos de viúvas de colegas do senhor que morreram em serviço e enfrentam aí 1, 2 anos dentro de uma burocracia para receber suas indenizações. Nessas negociações que vocês tiveram, isso teve algum avanço? Olha, Arnaldo, mais uma vez a gente vem aqui falar justamente dessas situações. Alguns avanços nós tivemos. Tanto é, como eu disse no bloco anterior, né, que conseguimos aprovar a nossa lei do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais. Aprovamos na última segunda-feira, né, da semana passada, terça-feira, dia 7 de junho. Né, tivemos a sanção por parte do governo. Né. Se foi a lei ideal, né, a gente só vai saber disso daqui a um tempo, mas foi aquilo que a gente correu dentro do possível por haver já um regramento federal. Quer dizer, então, quem não paga mais os 14% ou 10%? Não. Aos militares estaduais, depois que foi votada a Lei 13.954, em dezembro de 2019, aos militares estaduais, de lá para cá, não eram descontados, a sua alíquota do desconto do sistema não chegou nunca a 14%. Né? Já vem 10%. Chegou, né? Em 9% no ano de 2020 e passou para 9,5% em 2020 e 10,5% a partir de 21 e agora, recepcionado pela legislação estadual. Então, aos militares ativos, inativos e pensionistas, né, aqueles que têm os seus subsídios, eles pagam 10,5% em cima do seu subsídio. Mesmo todo. Aqueles que ganham abaixo do teto? O que foi que aconteceu agora com essa negociação e com a votação? Na mesa de negociação, né, as entidades, né, representativas apresentaram lá ao governador, à época, Renan Filho, alguns documentos e algumas propostas, né, que fossem inseridas na lei do Sistema de Proteção Social. Uma, que era o reconhecimento das pensionistas anterior à lei, né, anterior à lei federal, e outra que fosse dado, né, a isenção ou que se fosse permitido aos militares estaduais, né, descontar como se descontava no regime anterior, né, daquilo que passasse do teto do INSS, que voltasse aos militares a ser feito nesse regime. Dentro de uma negociação, vários pontos foram estabelecidos e o governador, à época, né, da negociação, Renan Filho, de pronto disse: no tocante às pensionistas, ele iria recepcionar, porque achava aquilo ali realmente uma injustiça, inclusive uma pensionista que foi lá com a gente lá à época da negociação sensibilizou o governador, mas no tocante ao regime geral da Previdência Social, que a nossa lei é uma lei, a lei federal foi muito taxativa e foi bojo de muita negociação no Congresso, de que o regime geral dos servidores públicos não se aplica aos militares estaduais. Então a gente tinha esse impedimento. Outra situação, né, na negociação que foi feita lá em Brasília para a reforma da Previdência, né, onde os militares iriam para o capítulo da segurança pública ficar com os demais né, servidores públicos, os militares estaduais conseguiram, né, ficar apartados. Inclusive foi mudado o texto constitucional, né, no artigo 22, inciso 21 da Constituição, onde nos trouxe a isonomia com os militares federais. Então, o regramento que era feito para os militares federais no tocante, né, ao sistema de proteção social, à mobilização, a efetivo. Então, a gente tem hoje uma lei federal que nos regula. Por quê? Aí você diz assim, não, mas qual a diferença? É benefício, é prejuízo? Lógico, para o militar que estava estabelecido dentro daquela faixa de isenção, que era cobrado pelo regime próprio, né, se o camarada não descontava nada e passou a descontar 500 ou 1.000, realmente é um prejuízo. Assim, até você se acostumar com isso, mas no momento onde você viu que isso iríamos perder um bem maior, que seria a nossa paridade e a nossa integralidade, que dentro da segurança pública, a única categoria que permaneceu com paridade e integralidade foram os militares estaduais, lá atrás. Então, por isso que preservamos isso aqui agora, e preservamos nessa legislação. Inclusive, essa legislação que foi aprovada aqui pelo governo do Estado é uma legislação, assim, no meu ponto de vista, uma legislação
dentro do esperado, aquilo que a gente pode aperfeiçoar mais na frente. Agora, quer dizer, houve avanços nessas Avanços. Depois de 8 anos de negócio. E essa burocracia para as viúvas? Também avanço? Avanço, e nessa legislação, né, a gente... Não vai esperar 2 anos para receber o primeiro mês de aposentadoria? Inclusive, 1 ano? Inclusive, Arnaldo, nesse tocante, que isso para a gente é o que nos deixava mais incomodado. Tinha benefícios de pensões que duravam de 6 a 8, chegando delas a quase 1 ano. Né? Para receber. Para receber. Lógico que a gente sabe que tem a burocracia estatal, mas aqui também... É muito tempo. Mas aqui também a gente faz uma inferência. Às vezes nós militares estaduais, né, temos uma pequena parcela, porque às vezes a gente não atualiza nossos cadastros, a gente não atualiza, né, e aí vai incidir as nossas companheiras, ou as nossas esposas, os nossos dependentes. E a atividade que nós exercemos é uma atividade muito dinâmica e de risco. Então, eu posso estar aqui hoje, posso estar saindo daqui, entro numa operação, posso não retornar para casa. Exatamente. Então, o que eu deixei de atualizar, às vezes a minha pensionista, a minha viúva ou o meu dependente vai ficar com dificuldade. O RH não ajuda o policial? Ajuda, mas o policial tem que buscar. Ele tem que estar sempre se atualizando, ele tem que estar sempre fornecendo essas Coronel, informações. Apesar desses avanços, a gente vê aí algumas situações. Vocês, por exemplo, tinham um hospital que era um dos melhores aqui que tinha em Alagoas, que atendia, fazia parto, né? E hoje está sucateado lá. Há casos de um militar que me disse que um colega dele teve um problema de saúde, um acidente, e foi levado para o HGE. Do outro lado, quando ele olhou, foi um sujeito que ele tinha aprendido o outro lado. Ainda está assim? Ainda está assim. Não tem mais o hospital da Polícia Militar? Não temos mais um hospital com a estrutura que tínhamos há 15, a 20 anos atrás. Não é isso? Então, temos uma estrutura ali que o amigo passa ali, você vê, uma estrutura que foi fechada. Né? Hoje nós temos praticamente apenas um ambulatório que funciona ali num prédio na Pajuçara. E muitos de vocês não têm como pagar um plano. Muitos não têm plano de saúde. Mas só recapitulando o Arnaldo, para não deixar o raciocínio solto, né? Então, na questão das pensionistas, acredito que a gente houve avanço e acredito que a gente vai dar uma celeridade, porque o regime agora vai ser compartilhado entre as instituições militares que vão receber essas pensionistas e vão tratar de toda a papelada e depois seria homologado no Alagoas Previdência durante 1 ano. Após 1 ano, isso retorna para as instituições militares. Então, esse trato vai ser muito mais fácil, vai ser um trato muito mais cuidado e muito mais ágil, né? No tocante ao hospital da polícia, não só o hospital, mas ao nosso quartel do Comando Geral. Eu vou chegar lá, um quartel centenário, 7 anos abandonado. 7 anos. A ideia era uma aceleradazinha agora no final de uma gestão. Em cima do processo eleitoral. Está lá se arrastando, né? Se arrastando a reconstrução do quartel-geral. E pasmem, né? A licitação foi feita apenas para aquele bloco onde funciona o Comando Geral. Então, onde funciona ali, após a capela que tem o hospital... A capela vai ser reformada? O hospital e a polícia e o CPC, aquilo ali não entrou nesse projeto original. Mas as instituições militares já estão buscando... Atrás tem até a corregedoria. Tinha a corregedoria, que era a companhia feminina. E agora a corregedoria, né? Funcionou ali. Também não está no projeto? Não, nada. Só vai ser aquela parte... Só vai ser aquela parte inicial ali do Comando Geral. Mas Isso entristece, coronel? Entristece, assim, deixa o homem desmotivado. Porque como o amigo aqui acabou de falar, né? Eu acredito que 70% a 80% do nosso militar, ele tem a dificuldade em pagar um plano de saúde, né, com os atuais valores. Né? Claro. Algumas associações, ao exemplo da Somal, a gente dispõe de alguns planos de saúde, mas você vê que realmente com preços diferenciados, né, com negociações muito ajustadas, mas é muito difícil para você, principalmente para a base. Né? Então, você tendo um hospital de referência como nós tínhamos, né, era um desalento, era um desafogo muito grande. O que é que nós estamos pensando? E atendia toda a família, né? Desse policial. Estivemos conversando com alguns integrantes do Movimento Unificado dos Militares Estaduais, algumas associações que estão nessa luta com a gente. Eu comecei a trabalhar um projeto, né, com uns amigos de fora, para a gente entregar, em nome das entidades dos militares estaduais, ao comando das corporações e fazer gestão junto ao governo, né, de um... E vocês vão procurar também os futuros candidatos aí, os pré-candidatos ao governo? De um projeto, né, do que seria mais viável. Um hospital, né, vamos supor, uma policlínica, né, que desse pelo menos o primeiro esforço e a gente procurar junto a esses
essas obras aí que foram feitas em vários hospitais, a gente separar ali uma ala, ou separar alguma situação para o atendimento dos profissionais de segurança pública e os militares estariam inseridos nisso aí. Então, a gente tem que também dar a nossa contrapartida, a gente também tem que pensar, tem que planejar. Mas o ideal seria ter o hospital de vocês de volta? O ideal seria o nosso hospital, o hospital, da Polícia Militar, não tem o que discutir. Isso aí, temos excelentes profissionais dos quadros de saúde. Outra falha. Porque vocês têm os profissionais, mas eles não têm onde trabalhar. Não têm onde trabalhar. E outra coisa, né? Há quantos anos a gente não renova os nossos quadros de saúde, os nossos médicos? Nós chegamos a ter aqui o último concurso, né? Um dos primeiros concursos em 92 e outro em 2006, salvo engano. Nós colocamos profissionais da melhor qualidade, das melhores especializações. E hoje esses profissionais não têm onde atuar com dignidade. Né? E fazer o seu mistério. Ali você operava, ali você fazia parto, ali você tinha ambulatório, ali você fazia, praticamente você atendia a toda a família miliciana. Coronel, Polícia e Bombeiro. Agora eu vou para o outro lado, né, que é o lado operacional da nossa polícia. Nós vimos agora, chocou o país inteiro, teve repercussão internacional, aquele episódio da polícia. Claro que você não pode julgar toda a instituição por ato de alguns. Né? Nós temos sérios problemas com policiais civis e militares no Rio de Janeiro, porque você não sabe mais quem é quem. Os próprios policiais têm dificuldade, às vezes, se deparam com situações difíceis no local de trabalho. E nós percebemos isso, essa falta de aparelhamento técnico operacional. Alagoas também ressente isso. Há um treinamento, curso de direito. Alagoas já teve um bom curso de direitos humanos, já foi, inclusive, espelho. Como é que nós estamos nessa área? Olha, na área técnico-profissional, principalmente, como eu já tinha dito aqui no início da fala, né, nós avançamos muito mesmo com cursos, né, cursos de todas as matrizes, cursos da área de administrativa, cursos da área de logística e cursos das áreas técnicas operacionais mesmo, de abordagem, de rotam, de incursões, de patrulhamento aéreo. Então, curso com direitos humanos? Com direitos humanos, com toda a sua grade. Porque todo mundo tem direito, né? Todo mundo tem direito, justamente. O bandido tem direito. Perfeito. Tanto o bandido como o militar também em serviço tem que estar totalmente aparado pela legalidade das operações. Eu, particularmente, sou a favor. É uma defesa. É um resguardo hoje para um momento que nós vivemos tão crítico, onde todo mundo, todo membro da sociedade tem um aparelho celular. E, às vezes, só filma o que quer. Edita e só mostra o que quer. E às vezes você, com a câmera corporal, você vai ter uma imagem em tempo real e você vai ver todo o contexto. Você não só vai ver aquela parte que melhor se aprovenha quem for. Então, eu acho isso. Eu vou fazer uma pergunta de ordem pessoal para o senhor. Eu conheço o senhor já há alguns anos, sei da sua qualidade profissional. Um episódio daquele que aconteceu em Sergipe, com um sujeito sendo portador de transtornos mentais, colocar dentro de uma mala, uma viatura, jogar uma granada, aquilo é um treinamento? Aquilo é o que aquilo? Aquilo ali são atitudes isoladas que não tem nada a ver de membros de uma instituição que cresceu tanto, né, a nível de Brasil, que é a nossa Polícia Rodoviária Federal, muito qualificada, mas as instituições são feitas de homens, né? E homens, às vezes, é feito de momento. Por mais tecnicidade, por mais treinamento que você tem, você, às vezes, aflora aquilo que você tem, ou de melhor ou de pior. E ali são fatos isolados. Se você pegar N operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal, você vai ver que... Não tem mais cabimento aquilo, né? Não existe. Nem arrombar a porta do pobre. Arnaldo, eu sempre digo isso nas oportunidades que tenho de falar com a minha tropa, de falar com os oficiais quando nos procuram lá, é que hajam dentro da estrita legalidade. O militar, o policial militar ou o bombeiro militar que chegue na ocorrência, ele não pode tomar parte da ocorrência, ele tem que chegar ali para ser o elemento que vai fazer a resolutividade daquilo. Por mais difícil que às vezes seja a ocorrência, porque você chega numa ocorrência que realmente você vê ali, né, um requinte de crueldade, você vê às vezes até o elemento que causou aquilo ali ainda, em estado de euforia, querendo empreender para cima de você. Eu digo sempre, você tem que usar sempre a força proporcional e adequada para conter o elemento. Agora, você não pode nunca tomar o lugar da vítima, porque se você tomar o lugar da vítima numa ocorrência, você vai terminar sendo o autor de outras
ilegalidades. É verdade. Né? Aquela situação da Polícia Rodoviária Federal é uma questão pontual, muito pontual mesmo. Se você for buscar dentro das análises da PRF, você vai ver que aquilo ali não representa nada em termos de tantas assertivas que já tiveram. Polícia Militar do Rio de Janeiro. Né? Nós temos um relevo totalmente mais favorável a quem está lá em cima do que quem está subindo. Sim. Então, só sabe o que é uma incursão policial quem está no teatro. O que é que você entrar no negócio daquele ali, a sua capacidade de reação, a sua capacidade de discernimento numa viela, num beco à noite, e você sendo, né, recebido, alvo, né? Recebido, porque quem está lá em cima não joga para você flores nem confete. E o armamento, às vezes, é muito maior e muito mais letal do que o nosso. Mas existe treinamento para isso? Existe treinamento, tanto é que as abordagens que são feitas, às vezes, são abordagens muito cirúrgicas e muito cruciais. Eu estou quase já na reta final. Nós estamos chegando num momento político em que a Polícia Militar, há anos, luta para esta independência, para que seja profissional. O senhor, como é que o senhor vê esse momento político e o que o senhor teme? O senhor ainda há pouco defendeu uma política de Estado. Alagoas está preparada para ter uma polícia militar, uma estrutura de segurança pública de Estado? Alagoas não só está preparada, como eu acredito que hoje no seio da nossa tropa, né, ecoa isso. O cidadão... Não quer ser polícia de... O cidadão policial militar é como um cidadão comum que na hora lá do seu sufrágio, lá na sua cabine, ele vai saber em quem ele vai direcionar seus votos. Mas enquanto instituição, a instituição Polícia Militar e Bombeiro Militar, os militares estaduais, ele tem que ser sempre uma instituição apartidária, voltada para o interesse comum, que é a segurança pública, que é a manutenção da nossa ordem pública e da nossa democracia. O que não dá mais, coronel? O que não dá mais, Arnaldo, é o que a gente... Vamos parafrasear aqui, o que a gente ouvia falar. Sim. Né? O que a gente ouvia falar. De direcionamentos da força policial para o vermelho ou o azul. A Polícia Militar ela tem que ser a linha tênue entre o vermelho e o azul. O vermelho e o azul, eles têm os seus correligionários, têm os seus cabos eleitorais. E a Polícia Militar vai ser justamente o garantidor dessa lisura. E a gente se aproxima de uma quadra muito temerosa. A gente está vendo aí o acirramento, não só a nível federal, mas a nível estadual. Temos eleições gerais para eleger o nosso presidente da República, senadores, a nossa Câmara Federal, nossa Assembleia Estadual. Né? Então, vão ser eleições atípicas, como nunca vimos antes, por essa polarização que existe. O que o senhor falaria para os seus colegas operacionais? O senhor também que está na linha de frente, está lá, o senhor também exerce trabalho lá dentro da... Né? Não pense que o presidente de um clube de oficiais fica só da cadeirinha, não, né? O senhor trabalha, está na linha de frente também. Estou assumindo o subcomando da Academia de Polícia Militar. Né? Saio geralmente às 13 horas, aí vou para casa, almoço, vou para a associação e a gente fica sempre nesse mix. O que é que eu digo e digo sempre, não só a minha tropa, mas aqueles que eu tenho a oportunidade, até num momento desse, da gente mandar uma mensagem. Ajam dentro do estrita normalidade, do estrita legalidade. Procurem ler, procurem se inteirar das legislações, do que é possível e do que é previsto. Porque é você amanhã, meu amigo. É você, meu amigo militar, meu amigo policial, meu amigo bombeiro, que vai estar lá na ponta, né? Que às vezes vai ser responsabilizado por um desvio de A, de B ou de C. Nós falamos muito da Polícia Militar. Vamos aproveitar esse finalzinho. Como vai o Corpo de Bombeiros, hein? O Corpo de Bombeiros Militar é uma instituição que eu tenho, não só eu, mas toda a sociedade alagoana e a sociedade brasileira tem uma credibilidade e tem um carinho muito forte pelo Corpo de Bombeiros. Nosso Corpo de Bombeiro, nessas últimas gestões também do Coronel André Madeiro, tá, o Coronel Volbeck agora, Coronel Adriano também, que começou nessa gestão, né, do início dessa gestão de 2015 para cá, Adriano Amaral. Precisa de investimento? Precisa de muito investimento, o bombeiro ainda precisa de muito mais efetivo, precisa de muito mais braços. Nós temos um litoral fantástico, quase 200 quilômetros, 200 quilômetros praticamente de litoral. Para 500 policiais? Para pouco mais de 2.000 militares e você para atividade de fim de salvamento muito pouco. Então, o bombeiro precisa disso. O bombeiro é uma instituição muito qualificada. Nós temos bombeiros militares aqui
que se voluntariaram ali naquele desastre de Minas Gerais, de Brumadinho, aquele último, né? Então, temos profissionais capacitados, né? Equipamentos que tá se reorganizando o Corpo de Bombeiro. E o Corpo de Bombeiro realmente é aquela instituição onde os profissionais, né, se dedicam à causa, muito ligada à saúde, muito ligada aos desastres naturais. E eles estão sempre prontos a esse serviço bonito e humanitário. Coronel, muito obrigado por essa entrevista. E o que o senhor diria para os candidatos que pensam em usar a polícia como polícia de governo? Eu passaria a seguinte mensagem aos pretensos candidatos ao governo do Estado. Procurem, as entidades representativas dos militares estaduais vão se reunir, vamos fazer um fórum e iremos convidar a todos aqueles candidatos, não só ao governo do Estado, mas também vamos procurar os candidatos à Câmara Federal, ao Senado Federal e à Assembleia Legislativa, porque a atividade política hoje é uma atividade que mexe com todos nós. E o que a gente diz aqui, o que a gente manda essa mensagem aqui para eles, é que converse com as instituições, converse com as entidades, vamos montar um plano, vamos montar aquilo que realmente a tropa precisa, o que as instituições precisam para se solidificarem e se fortalecerem cada vez mais. Que a gente precisa de uma polícia muito mais independente, não independente de querer fazer aquilo que ela acha que quer ou deve ser, não, mas independente, uma polícia e uma segurança pública que ande para e passo, alinhada com os órgãos jurisdicionais e que tragam realmente um alento e tragam aquelas atividades, né, que sejam atividades profícuas, atividades firmes, que quem ganha com isso é a sociedade, que tem uma sensação de segurança muito mais aclarada, o empresariado local, que aos olhos vistos aí, a gente vê que essa mudança do Estado e da capital mais violenta do país e do mundo para uma segurança pública de qualidade que nós temos hoje, está aí o turismo batendo na porta. Alagoas, nesses últimos 4 ou 3 anos, aí é recorde na receptividade de turistas, de todos, não só o turista local, mas o turista internacional. E também eu queria deixar essa mensagem aqui, que uma polícia onde seus governantes a respeitam, ela traz um profissional muito mais motivado. E o policial motivado é sinônimo de uma boa prestação de serviço à sociedade e à tranquilidade e à paz pública. O que eu achei interessante nessa entrevista é que não se faz segurança pública só com polícia. Tem toda uma estrutura de Estado. E aí sim, nós vamos ver realmente a violência ser mitigada. Até a próxima.